Boa tarde, Raul. Oi, Raul, Laura, tudo bem? dos principais artistas brasileiros, que vai conversar hoje conosco. Bom, Raul, primeiro, obrigado pela disponibilidade. É uma conversa super livre. Aí eu queria começar, eu acho que interessa, muita gente sabe, mas alguns não, pela tua formação. Você chegou a cursar arquitetura um pouquinho, não? Eu cheguei, mas eu não me formei. Bom, obrigado pelo convite aí para estar aqui conversando contigo. Eu cheguei a estudar arquitetura, mas eu não concluí o curso, né? Eu comecei na Santa Úrsula, eu fiz 4 períodos lá, e aí no meio eu pedi uma transferência para o Fundão, Uhum. e aí tive o azar de pegar 2 grandes greves. E também tinha uma coisa desconfortável que eu fazia cadeira de vários períodos, porque os currículos eram diferentes. Uhum. Então eu tive que refazer coisas que eu já tinha feito e tal. Então foi um período confuso lá na UFRJ. E aí eu comecei a fazer exposição, eu participei do Salão Carioca de 91 no Parque Lage, ganhei prêmio, aí fui chamado para outras exposições, aluguei ateliê. E aí naquele momento eu percebi que eu não ia ser um arquiteto, né? Não ia projetar, não ia Claro. exercer a carreira de arquitetura, e optei por me dedicar exclusivamente às artes plásticas. Bom, Mas foi um período importante, né? Uhum. De estudar arquitetura, né? E teu trabalho não tem um diálogo, por vezes, com o espaço, arquitetura, cidade, né? Com Aí certeza. eu ia até te perguntar sobre esse trabalho do 17º Salão Carioca de Arte, né? Que é uma trave, né? Com o mesmo material que as balizas de gol são feitas, e no chão é um triângulo isósceles, né? Que imagino que o vértice parta da marca do pênalti, não sei. Exatamente, exatamente. Esse aí foi o segundo Salão Carioca que eu participei. O primeiro foi em 91, esse foi em 93. Em 91, eu apresentei 3 desenhos em óleo sobre papel. E aí, passam-se 2 anos, eu inscrevo de novo esse trabalho, que é um trabalho, uma escultura sem título, mas que ele remete à experiência do pênalti no futebol, né? Então, ele tem exatamente as mesmas dimensões do pênalti, né? A altura, a largura e a distância ali do gol até a ponta do triângulo é a distância da marca do pênalti. A intenção ali era deslocar, é uma espécie de uma homenagem a esse grande momento, né, do jogo, que é um momento mágico, né, que você interrompe o jogo, né, o corre-corre do 11 contra 11, você faz um parênteses ali e vira um duelo entre o atacante e o goleiro, né? E muitas vezes esse duelo é decisivo no jogo, né? Porque o atacante vai converter um gol. E também tem a situação da disputa de pênaltis, né? Que você decide um jogo empatado nos pênaltis, né? Então, assim, eu sempre fui fascinado por futebol, joguei futebol a minha vida inteira e sou Flamengo, né? Comecei a frequentar o Maracanã muito jovem, com 14 anos. E eu queria fazer uma escultura que tivesse essa energia, né? Que tivesse esse diálogo real. E tinha essa brincadeira de deslocar, né, as dimensões de um jogo, né, de um esporte, para as dimensões tradicionais. As dimensões na ficha técnica de um trabalho de arte são uma parte que a gente convive, né, que a gente está sempre atento. E também a experiência, né? Muitas pessoas que frequentam o meio de arte nunca tiveram a oportunidade de ver a escala real desse momento, né, do pênalti, né? Então você ali conseguia se colocar ou no local do goleiro ou do atacante. Então tinha esse deslocamento, um pouco de um ready-made, como se eu tivesse roubado, né, um desenho do jogo para o mundo da arte. Tem um filme do Wim Wenders, que eu acho o título uma maravilha, é baseado num romance do Peter Handke, né? Mas é a angústia do goleiro na hora do pênalti, né? Exatamente. Uma trave de futebol, eu sou fluminense,
Então, eu ia a Álvaro Chaves, no gramado, e é uma coisa que, para uma criança, é inimaginável que um goleiro consiga dar uma ponte lá no último ângulo, né? Porque É, é abissalmente enorme, né? Para a exatamente. humana, né? Aí você fez uma exposição, eu vou dar um pulo, mas que esse trabalho está em Marquette, que é sobre o pênalti e outras jogadas, que é Ah, um exatamente, é. trabalho de 2019, né? E me deu enorme emoção vê-lo, né? Assim, tanto pela pureza das esculturas na parede, como pela sensação das bolas estarem aprisionadas em halteres, né? Exato. Eu me lembrei, eu tive uma emoção parecida ao ver a Eureka Blind Hot Land do Cildo, também lá no ano da graça de 75 do século passado, por aí, né? E havia o peso das bolas, né? Que pareciam que eram os mesmos, mas eram distintos, de uma rede de futebol. Eu acho que são dois grandes trabalhos sobre futebol. O Eduardo Coimbra tem alguns trabalhos interessantes também. E Sim. é curioso, né? Porque sendo algo tão popular, mas é raro, né? Você ter um livro bom sobre futebol, ter um filme bom, ter uma obra boa, né? Porque, na realidade, não é futebol, né? É uma grande metáfora, né? Que você usa aqui, né? Eu também sempre achei isso, sempre achei estranho, né? Como é que o esporte é tão popular, mas ele, nas artes, ele não é tão comum da gente ver obras dedicadas ao futebol. E eu, certamente, eu quis participar desse pequeno grupo aí que olha o futebol, né, através da arte, né? Você falou, tem o Cildo também tem uma série de pinturas sobre futebol, o Eduardo Coimbra tem uma vasta produção de maquetes, né, de campos surreais, né, de campos alterados. O Nuno Ramos também, né, escreve sobre futebol, tem um trabalho que ele enterra uma bola no meio do campo. Gershman, né, com as suas pinturas dos jogadores. Mas essa exposição que você se referiu sobre o pênalti e outras jogadas é uma coisa que eu vim elaborando há muito tempo, porque esse primeiro trabalho que eu fiz sobre futebol no Salão Carioca foi apresentado no Salão. Um tempo depois eu fiz uma miniatura dele, do pênalti, que eu não mostrei em lugar nenhum. Aí eu fiz uma miniatura da grande área, que eu mostrei na Raquel Arnaud, em São Paulo. Depois, a grande área nas dimensões reais eu mostrei na Bienal do Mercosul. E segui fazendo trabalhos, né? No Paço Imperial eu mostrei essas bolas que estavam na exposição da Lurix agora em dezembro. Então, eu tinha feito uma série de trabalhos sobre futebol, também o cartão vermelho e amarelo, que eu mostrei na Raquel Arnaud, na Selma Albuquerque, em Belo Horizonte. Então, assim, olhando a minha trajetória toda, tem vários momentos onde eu realizo um trabalho sobre futebol, mas eu nunca tinha feito uma exposição inteira dedicada ao tema, né? Aí, Felipe Scovino, né, professor e curador aqui do Rio, veio com essa ideia, a gente podia fazer uma exposição sobre o futebol, e a gente teve algumas conversas. Estava viajando ano passado, né? O ano passado foi um ano muito importante para quem é flamenguista, né? Um ano excepcional de grandes vitórias, grandes títulos, uma mudança, né, na direção do clube, estádios lotados. Eu tenho um filho de 9 anos, Antônio, que é louco por futebol. E aí eu juntei isso tudo, falei, vou aproveitar esse momento aí que eu tenho essa interação especial com ele em torno do futebol. Então foi uma exposição quase que eu fiz pensando nele, né? É curioso que ele pôde levar vários amigos para ver, né? Se fosse outro tema, provavelmente ele não teria essa motivação. Sim. Na relação pai e filho, eu acho que futebol, ir a futebol, tem um papel muito importante, né? Muito impregnante. Eu, por exemplo, conheci o Rio de Janeiro inteiro indo com meu pai a jogos do Fluminense, mas, por exemplo, quando o jogo era na Ilha do Governador contra a Portuguesa, nós íamos de manhã
passeávamos pela ilha inteira, comíamos, íamos para o jogo. E assim, subsequentemente, eu fui conhecendo o subúrbio inteiro, o que depois bateu no meu trabalho, né? E assim, o time fica uma coisa proustiana, né? Entre você, seu pai, seu filho, né? Enfim. E aí, nessa exposição, então, eu peguei trabalhos de várias épocas e fiz novos trabalhos tal, e tinha esse título, né? Sobre o pênalti e outras jogadas, né? Que no fundo, ali, a grande parte é um fascínio com o desenho do campo, né? Sim, a regra número 1 do jogo de futebol é o campo, né? Onde você joga. E o desenho é lindo, né? Tem o círculo central, tem o raio de 9,15 metros, que é a distância da barreira, a meia-lua fica a 9,15 metros da marca do pênalti para trás, para que o defensor tenha que ficar fora dali também. Então, foi universal, né? Em qualquer lugar do mundo. Exatamente, é o esporte mais popular do mundo, né? Mas e o que é muito esse trabalho teu é que uma pessoa pode ignorar futebol e o trabalho é fascinante, né? Quer dizer, ele tem uma forma interessante, né? Tem o jogo do vermelho, amarelo, campo verde, tem, enfim, N associações. Mas eu queria voltar para um dos seus primeiros trabalhos, em 95, que no Sérgio Porto, né, no Espaço Cultural Sérgio Porto, 7 artistas, que é muito bom, né? Eu estava revendo o teu site, né, para ver, e a ideia é maravilhosa, eu não quero nem antecipar. Fala um pouco. Então, esse é um trabalho onde o humor, né, é o ponto central, né? Assim, ele surge de uma gag visual, né? As pessoas falam, eu tenho um Sérgio Camargo em casa, eu tenho um Barrão. Aí eu ficava imaginando, né, a pessoa pendurar o próprio artista, né, o artista no lugar da obra. E eu, naquele momento, esse é o primeiro vídeo que eu fiz, né, de 1995, minha primeira obra em vídeo. Eu tinha um interesse pela performance, né? Eu estudava com o Basbal no Parque Lage, né? Tinha estudado já. O Basbal tinha apresentado um universo, né, da performance mundial, da arte conceitual. E naquele momento também as câmeras de vídeo, né? Você tinha um boom das câmeras de vídeo, das produtoras, da edição não linear, né? Então esse trabalho juntou isso, juntou o humor, juntou um grupo de amigos, né, que se frequentava no Rio, né? E é como se fosse um making-off de eu montando uma exposição, que ao pendurar todos, a exposição está montada e o filme acaba, né? Então é um filme curtíssimo, de 1 minuto, tem uma edição de som, que eu adoro também. Então é um vídeo, né? Um filme, é uma peça pensada como um projeto audiovisual mesmo, né? Com um diretor de fotografia, um editor. E depois eu realizei alguns outros filmes, né? De lá para cá, mas esse é muito marcante para mim, já mostrei ele em diversas exposições. Ele é muito, muito impactante mesmo. E eu estava me lembrando de uma afirmação sua num vídeo, no site também, é que a arte implica, sempre atrai a destruição dela, né? A arte, você até cita, né, a Gruta de Lascaux, né? Que Fala um pouquinho disso. Não, eu acho que assim, a gente de 2 anos para cá, no Brasil, né, a partir do episódio do fechamento da exposição Queer Museu no Santander, em Porto Alegre, a gente os artistas começaram a serem perseguidos, né, por uma parte da sociedade mais reacionária, né, que quer congelar o tempo, voltar no tempo, andar para trás, né, questionando várias conquistas aí da sociedade contemporânea, né, da modernidade. O Brasil tosco, né, que surge. E ali naquele momento, né, quando fecham a exposição e o Camilo, que era o curador do Panorama no Monte de São Paulo,
é convidado para a CPI da pedofilia, junto com o Gaudêncio, o Gaudêncio Fidelis, que era o curador da exposição com o museu. Ambos são convidados para a CPI da pedofilia no Congresso, né? Então, esse momento ali, cara, para mim foi muito revoltante e me levou a ter que participar de um engajamento aí, né? De estar atento a esses movimentos todos, né? E como que a gente tem que reagir a isso, né? De lutar pelo nosso espaço. Mas o que eu quero dizer com essa frase aí, onde eu cito, né, que na verdade, no dia que acontece a primeira obra de arte, quando o homem pinta na caverna uma cena, ao lado já tinha alguém achando que ele não devia estar pintando, né? Então, uma imagem que eu criei, que é essa piada, né, de que a perseguição à arte não é recente. A perseguição à arte tem a mesma idade do que a arte, né? A gente sempre lutou por criar novos espaços, por conquistar o nosso espaço, para conquistar a nossa forma de se comunicar com a audiência, né? Agora, esses inimigos, eles estão mais organizados, eles têm todos os recursos digitais, e a gente começou a viver isso com uma nova intensidade. Mas eu com essa frase, eu queria chamar a atenção que não é tão novo assim, né? Fazer arte é lutar pelo espaço da arte. Fazer arte é se engajar na defesa desse grande campo, que é o campo da cultura, né? E que agora a gente percebe que a perseguição não é só com as artes, né? A perseguição é com a educação, é com a ciência, né? Então, algumas coisas, conquistas, né, da humanidade, por exemplo, a separação de religião e Estado, né? Exatamente. O homem moderno, várias, né? E eu acho que também é importante ninguém take for granted, né? De que o momento de arte é mágico e está sempre colocando alguma coisa em risco, né? Exatamente. E eu vi também, uma afirmação, né, que o Vergara fez também, e a origem é Sérgio Camargo, né? Mas essa questão de que o artista faz o trabalho, primeiramente, para si próprio e para os seus pares, né? Aí o público é uma consequência, né? O Vergara me contou dessa frase, eu nunca mais esqueci, né? Eu estou completamente de acordo, né? Assim, e os pares também são a família, a esposa, o filho, claro, os amigos, né? Você cria aquilo e você quer compartilhar aquela experiência com as pessoas que você ama, que você respeita, que você tem carinho, que você gosta. Você quer conversar com essas pessoas sobre aquela peça que você criou. E, por último, vem o público, né? Esse eu acho que é o caminho natural da criação, pelo menos da minha, né? De alguns outros colegas, né? Também provoca uma autonomia, né? Que mesmo que haja algum engajamento no trabalho, na arte, mas ele não fica demagógico, não fica banal. Bom, outro assunto que eu, aliás, tive o prazer de ver você começar com esses trabalhos, né, que depois desenvolveram em vários, tem alguns aí atrás de você, foi essa questão das grades, né? Em determinado momento, as nossas cidades maiores foram tomadas por grades, né? E a tua observação, né, provocou a leva inicial de trabalhos, né, onde você engaiolava coisas, né, às vezes objetos, né, às vezes até uma grade enjaulava a outra, e depois isso ganha uma poética, né, que você vai desenvolvendo com movimento, com escala, que ultrapassa isso, né? Enfim. Essa é uma história interessante, Lauro. E você fez parte, né? Quando você estava lá no Paço Imperial, a gente pôde fazer uma grande exposição, que era o Entonces, né? Onde eu mostrei uma grande instalação com essa série de trabalhos. Essa série, ela começa meio desinteressadamente. Eu tinha feito
cursos de fotografia antes de começar a estudar arte e tal, e eu fotografava prédios que não tinham grade no seu projeto original e que passam a ser cercados por grade, né? Eu cheguei a viver no Rio de Janeiro sem grade, né? Sem muita grade, com pouquíssimas. Também. E esse é um trabalho que fala sobre a crise da segurança pública, né? Porque é uma cidade que vai se engradando, colocando guarita, câmera, arame farpado, concertina. É uma cidade que está com um problema de segurança e não se incomoda em declarar isso visualmente, né? Ou seja, empobrecer a sua paisagem urbana, agredir mesmo projetos arquitetônicos importantes da cidade com grades que não tinham sido projetadas e que muitas vezes são projetadas ali pelo porteiro, pelo síndico, pelo serralheiro e tal. Então, essa modificação na paisagem da cidade me incomodava brutalmente e eu comecei a fotografar o prédio da minha avó, o prédio de um amigo, o prédio vizinho ao meu e tal, como uma anotação visual, sabe? Um registro documental de um episódio. E eu fiz uma coleção de fotos, de muitas fotos ao longo de anos, mas eu não conseguia inserir isso no trabalho. Isso era uma coisa lateral, eu vinha fazendo outras coisas e aquilo não entrava no ateliê. Aquilo é quase como se fosse uma coleção de imagens. Mas, num dado momento, essa coisa foi ganhando um tamanho e um peso tal, né? E a questão da crise da segurança pública cada vez maior, mais evidente, e não só no Rio, em todas as grandes cidades do Brasil, e médias cidades, etc., com o tráfico, e mais recentemente com a milícia, eu, uma hora, falei, eu não posso não encarar isso como um trabalho, né? E aí teve um concurso para uma bolsa de artes plásticas na extinta Rio Arte, que era um órgão de fomento às artes da... Era maravilhoso, né? Da Secretaria Municipal de Cultura, e eu propus um projeto que chamava Rio Grades, onde a minha ideia era ficar um ano produzindo mais fotos e pensando como transformar isso numa produção artística. Então, a partir dessa bolsa, eu comecei a fazer esculturas, fotografias, gravuras, esculturas que depois viraram instalações, e aí a coisa ganhou uma força muito grande e um espaço dentro do meu ateliê, da minha produção. Paralelo, eu sempre continuei fazendo outras coisas, mas esse tema da violência, da transformação da cidade, né, a revelia dos arquitetos, dos urbanistas, e muitas vezes invisível para a população, porque a população quer aquela grade, precisa daquela grade. Naturaliza, né? Naturaliza as grades, né? Como se sempre houvesse. Exatamente. Então, você precisa da grade, então ela quase que é invisível. E a experiência que eu tive ao começar a mostrar essa série, e mostrar com bastante frequência, né? Participou do Panorama do Man de São Paulo, depois fiz no MAC Niterói, Tomiotaki, no Passo, em diversos lugares. Várias pessoas amigos e pessoas ao redor vinham falar, porra, eu não tinha reparado que a cidade estava tão cercada, você me ajudou a olhar para isso, né? Isso é uma coisa que eu persigo um pouco no trabalho, né? Assim, mexer no jeito que a pessoa olha, né? Eu acho que essa é uma das funções da arte. Isso aconteceu muito com as grades, eu tive muita conversa com muita gente, depois com as setas vermelhas e brancas também, que é um tema da minha pintura, e que é uma obsessão, né? Como foram as grades, as setas também, mais recentemente janelas. Então, essa série... E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Que é um trabalho pesado, é um trabalho triste, duro, melancólico, né? Que fala desse tema da falência mesmo da segurança pública e do aumento da violência. A Intrépida Trupe foi fazer um espetáculo chamado Coleções, onde eles convidaram artistas e seriam 4 ou 5 coreografias, cada uma dedicada à obra de um artista. A Valéria Martins, que dirigiu o espetáculo, me procurou querendo usar as grades. E eu tive uma resistência enorme. Falei, Valéria, as grades não são obras, peças para ter interação humana. Elas são perigosas, elas são pesadas, elas são para afastar o homem, elas não são para
os seus bailarinos, os seus acróbatas estarem interagindo. Tem umas que são perigosas, tem umas que são até frágeis, se você quiser subir, trepar. Eu não quero, eu prefiro fazer um trabalho novo, vamos pensar algo do zero. E a Valéria insistiu muito, e teve uma hora que eu cedi e o grupo veio aqui no ateliê para fazer uns improvisos. E nos primeiros 15 minutos que eles começaram a improvisar, eu já me convenci. E aí eles estavam ensaiando na Fundição Progresso, a gente levou dezenas de obras para lá e eles ficaram improvisando atrás do que seria essa coreografia. Num dos ensaios, um dos integrantes posicionou uma peça em cima da outra e surgiu um balanço, que eu já tinha experimentado numa obra que eu mostrei no MAC de Niterói, mas era um balanço que acontecia só na hora que eu movimentava, eu não queria a interação. Então, ele repete essa situação desse apoio, né, onde a aresta de uma barra está apoiada na outra e com um toque você tira ela da inércia. E isso entrou na coreografia do espetáculo, era um momento lindo, interessante, e eu, na mesma semana, reproduzi uma peça pequena que tinha essa mesma mecânica, né? Esse mesmo episódio ali do equilíbrio instável e que você, quando toca, você cria um movimento. Aí eu fiz uma, eu fiz duas, e aí veio uma série que dura até hoje, que mudou completamente a minha relação com o fazer, porque até então o trabalho tinha muito uma origem conceitual, né? Uma biografia elaborada, que dava em outro lugar, que precisava ter né? Essa série é uma série meio que como se estivesse dando uma cambalhota no tempo, né? Se eu estava ali ao lado do Tunga, do Antônio Dias, do Antônio Manuel, dos meus pares ali dos anos 90, do Bevilacqua, do Neto e tal, é como se eu estivesse dando uma cambalhota lá atrás do Henry Moore, do Calder, entende? Então o trabalho começou a ganhar uma velocidade nova, onde eu fazia uma e imediatamente já tinha ideia da segunda, aí fazia a segunda, tinha ideia de mais duas e mais duas. E essa questão do movimento, mas sobretudo da interação, né? E um trabalho que tem ainda, né? Mas naquele momento começou a ter um interesse do público, o público que não acompanha a arte, público infantil, coisa lúdica do trabalho, né? E aí, de novo, o humor também, né? Então foi uma grande mudança, e essa interação eu acho que realmente gera como dizer, gera uma fruição mais generosa. Você, quando toca na obra, você é meio que um coautor, né? Você é convidado a tocar e você pode tocar, você toca e você gera um movimento que você criou. E o movimento faz você ficar olhando ela mais tempo. E esse lugar, né, do coautor e do tempo maior de observação, eu acho que é um lugar mais privilegiado. Então, eu acho que essas peças elas conquistam o espectador para uma observação mais rica, mais generosa. Então, e eles colocam bem em tensão, né, a brutalidade do material, né, o peso e a graça do movimento, né, e a questão lúdica, mas que sempre pode envolver algum perigo, né, enfim. É no fio da navalha, né? Nós temos na Casa Roberto Marinho, né? Exatamente. Aquela peça que está lá na Casa Roberto Marinho é uma das primeiras que eu fiz naquela escala, né? E é o que eu estou trabalhando até hoje. Tem isso, né? Ali a sorte de estar no jardim de vocês, né? Interagindo com um público grande, né? Porque por duas ocasiões o segurança, cônscio do seu papel, não queria que as pessoas tocassem. Uma vez foi o Zé Mário, né, o editor, que veio me avisar. Foi num domingo, por sorte eu estava lá, né?
e a outra vez eu próprio. Aí você tem que, né, explicar com uma certa... Esse trabalho tem esse problema, né? Ele, em alguns lugares, agora recentemente na Frieze, a Feira de Arte de Londres, ano passado, a organização da feira exigiu que a gente colocasse um aviso. Please don't touch. Eu falei, mas é o contrário, é para tocar, não. Aí eu falei, deixa, botamos o aviso pequeno no chão, e aí a galeria ficava balançando o tempo inteiro, então estava em permanente movimento. E essa é a questão também, eu acho, que é um trabalho que você tem que cuidar, ele é meio vivo, né? É meio como um animal, então você tem que alinhar ele, afinar, e ele saiu da sua posição mais bonita, vamos botar ele mais no meio mesmo. Então, esse cuidado, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter com a cultura, o cuidado que a gente tem que ter com os nossos museus. Eu acho que a gente vive um momento, agora, sobretudo com a pandemia, né, de ser mais solidário, de ser mais engajado, mais parceiro das causas que a gente acredita, né? E esse trabalho tem um pouco essa questão. E também, dentro dessa série dos trabalhos cinéticos, eu comecei a inserir objetos do cotidiano, né? O primeiro deles foi uma garrafa, depois copos e vasos. E eu né, se ele nasce do aço com aço ali, duas peças de aço, o que dá essa leitura mais sóbria, né, da escultura tradicional feita em aço. Numa ocasião, entre amigos, bebendo uma cerveja, eu botei uma garrafa de vinho, não me lembro bem, e surgiu essa ideia de um objeto do cotidiano como sendo a base. Então, de novo, tem o humor, tem a ironia, e por causa das garrafas, eu acabei fazendo um vídeo. Um vídeo que, inclusive, é uma sugestão do Cabelo. O Cabelo tem ateliê aqui no mesmo prédio, na Lapa, na Joaquim Silva, e eu estava com as primeiras garrafas aqui em cima da mesa, e ele entrou e falou, pô, isso aí dá pra gente dar uns tiros, tá? Porque quem gosta de atirar não pode ver uma garrafa, né? Uma garrafa, uma lata. Em inglês tem até uma expressão, tem um verbo, que é blimping, que é atirar em garrafa. Aí o Cabelo viu e deu essa sugestão, eu falei, pô, legal. Aí produzi, né? Aluguei um stand de tiro, consegui um colecionador de armas, que levou 6 armas diferentes, e a gente passou uma manhã. Ele atirou em 60 garrafas, e isso virou um vídeo que chama Bang Bang, que, de certa forma, fala sobre a fragilidade da arte e, de novo, sobre essa perseguição de arte. Perseguição à arte, né? Como é que uma garrafa singela, que está ali recebendo no seu topo uma leve estrutura metálica, bonita, dançando, ela é estilhaçada por um tiro de bala. Esse vídeo chama Bang Bang, também já mostrei em alguns lugares. Ele tem um clima de suspense fantástico, né? Porque você... Isso, em câmera lenta, né? E há quase uma antecipação de que alguma coisa vai acontecer. E é tragicamente primo das balas perdidas também, não é? Exatamente. É um trabalho sobre a violência, é um trabalho sobre a fragilidade da arte. E no meu próximo livro, que eu estou lançando agora pela editora Automática, chama Volume 2, tem 2 textos sobre esse trabalho. Um do Guilherme Gutmann, que é um psicanalista, que também é curador, e da Luísa Duarte, curadora. Ambos escreveram textos magníficos sobre essa obra. Eu acho que eu cheguei a lê-los no seu site, né, se eu não me engano. Eu antecipei. Antes mesmo de lançar o livro, esse livro está pronto... Vai fazer 2 anos, mas a gente não conseguiu lançar antes por alguns problemas. Tinha umas coisas que a gente não conseguiu liberar direito autoral e tal. Sim. Eu também demorei para resolver 1 ou 2 capítulos ali, a capa. Mas agora vai sair e aí tem esses 2 textos. E, Raul, outro trabalho, quer dizer, que é dessa que você fez no Museu da Casa Brasileira, né, no qual você... cerca pedras por grades, né? Exatamente. Aí é a série das grades ainda, né? Eu já cerquei cadeiras, mesas. Esse nonsense, né? Do excesso de segurança, né? Eu já vi, você talvez já tenha visto televisões em refeitórios ou em sala de espera ou em
no hall de escolas, uma televisão com uma grade em volta. Eu já vi câmera de segurança com grade em volta, eu já vi interfone com grade em volta. Um buraco na grade para passar pizza com grade em volta, né? Então, essa loucura, né? Esse nonsense. E aí eu fui levado a comentar isso também. Aí cerquei cadeiras, pedras. Para que cercaram a pedra, né? E muitas fala vezes... sobre o nonsense, sobre o absurdo de cercar, a paranoia de cercar para não roubar, para não perder, né? Então, aquilo ali era uma afirmação desse absurdo e desse nonsense. Eu morava num prédio classe média baixa, aqui na Aristides Espínola, e houve uma reunião de condomínio que os condôminos estavam muito honrados porque tinha havido uma tentativa de furto no prédio. E eles ficaram muito orgulhosos, né? Porque nós temos algo que é cobiçado. E a discussão era a grade, né? De como a grade seria. Bom, eu sempre era um estraga-prazeres lá, né? Porque eu ia para a reunião e dizia: olha, não tem sentido, tem um jardinzinho, você vai o quê? Retardar 2 metros, né? Enfim. Mas as pessoas. Porque é muito mais simbólico, né? E virou uma coisa meio quase que de status, né? Isso... virou obrigatório. Esse prédio onde você morava tem grade hoje ou não? Tem. Eu tenho... Eu tenho apartamento, eu nasci lá, e depois, quando eu fiquei adulto, meus pais me deram, aí eu transformei num duplex. São 2 salas e quartos, que eu quebrei tudo, e atualmente eu alugo, né? Mas é muito simpático. Mas sem a grade era muito mais. Pois é, o meu grande amigo Maurício Valadares, fotógrafo, mora num dos poucos prédios do Leblon que resistiu e não tem grade. Eu até sei qual é, que tem um gramado lindo na frente. Do lado, na rua do Rio Lisboa, né? Entre o Rio do outro lado da rua. Em frente ao japonês, né? O Deus e Mar. Mas, Raul, eu também queria, por favor, que você falasse da sua incursão em bandeiras. Né? Pois é, ótima pergunta, que bom. Então, essa história é assim, eu estava em Nova York, saindo da Armory, a feira, estava um dia muito frio, muito vento, e tinha uma bandeira americana no alto, que tinha se enrolado no mastro e só tinha sobrado as faixas vermelhas e brancas. O quadrilátero azul com as estrelas estava enrolado, você não via. E o Trump tinha sido eleito. E aquilo tinha uma lua atrás que a bandeira revelava e escondia, tal. E eu fiz um vídeo desse episódio ali, um registro, né? E postei em algum lugar, ou mandei para um curador, e o vídeo chamava-se The New American Flag, que era esse momento do Trump, né? Que é meio sem república, sem estados, sem, né? Um novo momento da nova política do fake news, etc. Né? E aí eu aqui um dia no ateliê falei, eu vou fazer a mesma coisa com a bandeira brasileira. Isso era na véspera do Carnaval de 2018. Eu recortei o círculo azul com as estrelas e com a frase e deixei ela pendurada aqui na parede, mas ele não me parecia pronto o trabalho, estava aqui meio largado na parede, não tinha potência. Aí um dia eu peguei um pedaço de madeira, um cabo de madeira, e fixei na fachada do prédio aqui. E aí o trabalho começou a acontecer. Ele, né, na sua função bandeira, em vez de estar apoiado na parede como uma pintura. Aí na sexta-feira, véspera do Carnaval, a região da Lapa já toda no clima de carnaval, ambulantes e pessoas fantasiadas e tal, para lá e para cá, eu resolvi... Eu passei com a bandeira pela rua como se fosse uma fantasia, né? Um porta-bandeira, ou a minha alegoria era essa bandeira furada e as pessoas interagindo.
e eu decidi que eu iria fazer uma pequena transgressão, fixar ela nos Arcos da Lapa. Sem autorização, né, um ato de ilegalidade ali, num momento que é o carnaval, onde tudo é meio tolerado, né, as transgressões, né? Isso seria uma ação artística minha agredindo esse belíssimo marco arquitetônico, né, que são os Arcos da Lapa. E eu queria ver o que ia acontecer, se ia chegar algum guarda municipal ou polícia militar, e eu queria negociar, dialogar justificando que aquilo era uma ação de carnaval artística e tal. Acontece que não chegou ninguém, eu furei 4 furos, botei uma peça de metal onde entrou o cabo de vassoura com a bandeira, ficou de sexta para sábado. No sábado me disseram que alguém conseguiu arrancar. Ela ficava um pouco alta, assim, não dava para pegar com a mão, mas alguém subiu na costa dos outros e levaram. E essa fotografia da bandeira nos arcos é o primeiro trabalho dessa série. É uma ampliação fotográfica com tiragem de 15, né? Que é um registro dessa minha ação na cidade. Depois eu faço uma menor, dentro de uma moldura, com tiragem de 666 e que custa R$666, que é uma espécie de homenagem. Aí já tinha a família Bolsonaro. Então ele é um trabalho que, na verdade, surge antes da era Bolsonaro, mas que hoje em dia todo mundo associa ela a esse momento difícil, né? Ela é premonitória, né? Exatamente. Então é um trabalho que eu tenho mostrei em São Paulo, na Nara Resna, mostrei na OAM Arte ano passado, na exposição que eu fiz com o cabelo, chamada Experiência Live Cinema. Aqui atrás tem uma nova composição, que são 3 bandeiras, uma por cima da outra, furada. É um trabalho em progresso ainda, tem vários desdobramentos, e já montei na praia, num projeto do artista português Tomás Cunha Ferreira, onde ele convidou artistas para fazerem trabalhos na praia. Então ela ficou um período numa barraca de praia. É uma coisa que tem me motivado muito, é um trabalho que eu acho que tem mesmo um pouco o espírito do nosso tempo. Sim. E a minha intenção é fazer ela ser o mais popular possível. Inclusive, pessoas que me pediram já, eu posso pendurar uma na minha casa? Eu falei, pode. Aí o cara comprou, cortou. O Du Moscovis, um ator, está lá pendurada na fachada da casa dele. Ele me pediu autorização. É um trabalho que eu acho que tem essa liberdade. Faça você mesmo. Compre uma bandeira, corta. Você acredita nessa ideia, nessa imagem, não precisa comprar uma obra na galeria. Faça você mesmo a sua bandeira furada. E retoma uma tradição, né? Jasper Johns, né? Com certeza, E também eu acho que o Seja Marginal, Seja Herói, a bandeira do Marco Chaves que ele fez para o mar, né? Exatamente. Que é uma o Júlio bandeira há pouco fez uma intervenção, né, na fachada da Embaixada Brasileira. Né? Sim, não, a Renata Lucas fez um trabalho bárbaro na Casa do Povo, onde o mastro atravessa de um andar para o outro, a bandeira fica em cima, no andar de cima. O Emanuel Nassar tem uma série de trabalhos com bandeiras, o Irã do Espírito Santo também, Paulo Klimachowska. É uma coisa curiosa que, nos anos 60, a imagem 70, né, para falar do país era o mapa, né? Trabalho do Ivens, trabalho do Antônio Manuel, nem tanto a bandeira e mais o mapa, né? E, de certo modo, para uma geração a qual eu pertenço, né, a bandeira, num determinado momento, foi quase que apropriada pelo regime militar. Capturada, como agora, né, também, né? Então havia uma certa... Exato. No meu caso, como é tão literal, né, um cartoon mesmo, né, um ato de violência física no tecido ali, um abismo, distingue, né, da iconografia da direita reacionária, né, que se apropriou da camisa da seleção, das cores, da bandeira, né?
Raul, é inevitável te perguntar também um trabalho que você fez em 2006, que eu acho que tinha uma motivação, eu li, inclusive, entrevistas suas, né? Que é o Lula de Pelúcia. Né? Então, o Lula de Pelúcia é um trabalho sobre o marketing político, né? É inspirado na expressão do Duda Mendonça, que era o publicitário do Lula, no Lulinha Paz e Amor, né? Que é uma ação de comunicação para transformar o Lula num personagem mais doce, mais suave, para interagir com uma parte da população que tinha aversão a ele, né? Então, é um trabalho sobre como que o marketing político ficou maior do que a política, né? O intervalo entre duas eleições, que é a gestão, né, que é onde se faz a política para a população, virou um assunto menos importante. O mais importante era ter prefeitos, deputados, não sei o quê, e fazer grandes campanhas. E para fazer grandes campanhas precisa de muito dinheiro, e para ter muito dinheiro, então você faz acordos com grandes empreiteiras. Tal. É um trabalho que comentava isso, mas que ele tinha a velocidade de uma piada. Então, ele circulou em site gay, na revista Caras, né, coluna do Diogo Mainardi, no mundo inteiro, no telejornal na Espanha, porque as agências de notícia produziram material em foto, vídeo, texto e áudio. Então, ele furou o sistema de arte. E as pessoas recebiam por e-mail. Tal. Então, ele teve uma leitura fora do meio de arte. Então, várias pessoas vinham falar comigo e eu perguntava, mas você foi ver a exposição? Não foi. Pô, então vai ver a exposição. Não posso discutir o trabalho sem você ter ido na exposição. Só com a impressão superficial. Então, é um trabalho que teve grande repercussão, mas muita distorção. Eu mostrei na Lurix, galeria aqui no Rio que me representa, e mostrei na Galeria Oeste, em São Paulo. Mas era um trabalho sobre isso, sobre o marketing político maior do que a política e sobre o dinheiro que você tem que juntar para fazer o marketing político vencedor, né? E nós conseguimos criar um país em eterna campanha de eleição, né? Agora é diferente, né? As eleições, essa campanha do Bolsonaro não custou nada, mal teve marqueteiro, né? É um momento onde o marketing político desapareceu, né? O horário nobre, o horário eleitoral gratuito, o Bolsonaro tinha alguns segundos, o Alckmin tinha 10 minutos. Quando entrou o horário eleitoral, o Alckmin caiu 5 pontos na mesma semana. Então, hoje a forma de eleger um político não é mais daquela. É um trabalho, é um trabalho do humor, é um trabalho daquele momento, né? Sim. Aliás, o seu trabalho tem essa característica, né? Ele é bem-humorado, ele é muito potente visualmente, mas ele também, alguns são emblemáticos, né, do tempo, né? Se você for olhar, né, você tem... Eu concordo, assim, eu acho que o Lula, as grades, né, eles têm essa força de ser um comentário daquele instante. Sim. Mas eu acho, eu corro atrás, eu prezo por uma ideia meio de liberdade, sabe? Onde tudo pode acontecer aqui no ateliê. Qualquer experiência pode virar um trabalho. E isso em qualquer meio. Eu acho que eu percorro isso, né? Desde o início, né? No início eu trabalhava mais no papel, era um material que eu tinha mais alcance, né? E recursos para... Mas depois a fotografia, o vídeo, tudo se mistura e qualquer assunto pode ser transformado numa obra, né? Então, o que a gente já falou hoje aqui, o meio de arte, os colegas artistas no vídeo, a política, o futebol, a paisagem urbana, né? Então, eu estou aberto a qualquer coisa e qualquer coisa pode virar um trabalho, qualquer experiência, qualquer imagem, qualquer objeto. Sim. Um trabalho seu que chama-se Cartoon, né, que é com madeira, e ele é muito interessante também. Esse trabalho remete às caixas que a gente transporta a arte, né? Que muitas vezes são caixas
belíssimas, e construções curiosas, e eu tinha essa ideia de uma grande caixa cai em cima da cabeça de um personagem de desenho animado, e às vezes ela vira a cabeça do desenho animado, né? Então era meio que uma provocação, né? E nesse sentido você também fez cachorros, né? Exatamente. Aí essa série Boxer, né? Que são cachorros feitos com caixas, né? Com cubos, né? Isso me remete às primeiras esculturas que a gente faz com os blocos de montar, né? Eu queria retomar essa experiência, né? E por acaso eu vi um sapateiro numa loja de sapato bem trapalhão, do lado dele ele empilhou as caixas e parecia um bicho. 2 semanas depois eu vi no centro da cidade também umas caixas de geladeira que pareciam um outro bicho. Aí eu falei, eu comecei a construir umas caixas e experimentar. Então são as esculturas feitas com caixas e que tinha essa liberdade também da interação, de você montar e remontar, né? Não tinha uma forma fixa final, né? E isso é uma série que eu venho fazendo já há muitos anos, volta e meia eu retomo. Já fiz em pedra, em MDF, madeira maciça. Agora a Galeria Carbono me convidou para reeditar esse trabalho como múltiplo, né? Eu convidei meu filho para fazer a exposição junto comigo, né? Então, na entrada da galeria tinha um cachorro e no resto da galeria tinham remontagens criadas por ele. Sim, que barato. Raul, uma pergunta incontornável. Esse tempo estranho que nós estamos vivendo, né, e de quarentena, como é que você os tem passado? Você está produzindo? É um tempo para reflexão, descanso? Como é que você está vivendo esse tempo? Que varia muito, né, de artista para artista. Eu, por exemplo, resolvi fazer essas conversas, que era algo que eu desejava muito fazer. Eu acho que o meio de artes plásticas carece dessas conversas, né? E eu tinha o plano de fazer ao vivo e tudo, mas nunca dava tempo, né? Então, meu modo de ocupar foi um pouco esse. Eu estou trabalhando normal na medida do possível, assim. Eu estou produzindo, estou me colocando desafios de não parar a produção, assim, o ateliê, eu tenho 2 assistentes fixos e mais alguns colaboradores que todos eles estão em casa. Sim. Então eu fico no ateliê sozinho. Eu tenho produzido desenhos em pequena escala que eu estou meio que considerando que são um diário da crise, né? Um diário da pandemia, um diário do isolamento. Mas eu estou tocando outros trabalhos normais. Eu finalizei o livro, agora está indo para a gráfica. Eu vou lançar um longa-metragem que ano passado participou de alguns festivais, na Mostra de São Paulo, Festival do Rio, Festival de Brasília, que é um documentário sobre a cena política brasileira atual, que começa em 2013 e vai até a eleição de Bolsonaro. É um filme que ficou pronto logo depois da eleição. É um documentário que o Francisco Bosco, filósofo, me chamou para dirigir com ele. E a gente entrevistou uma série de pessoas e eu uso na edição do filme, além de várias imagens de arquivo, principalmente o arquivo do Mídia Ninja, eu uso filmes de artistas, né? Então de novo, é uma experiência de estar próximo dos colegas, de remixar obras que tinham sido feitas num determinado contexto e inserir num documentário sobre política. Então, tem o lançamento desse filme. Eu estou gravando também conversas com Elcanaã Ferraz para um livro que vai sair pela Barléu. A gente tem feito toda sexta-feira uma longa entrevista, começando na infância, tal, papos de 2 horas a cada sexta-feira. Sim. E fiz algumas maquetes, algumas esculturas, tal, coisas que eu estava para entregar, tal. Tenho escrito também. Tenho gravado algumas lives e algumas entrevistas. Fiz uma com o Cabelo semana passada para a Galeria Nara Rasa, onde a gente destrinchou o processo da exposição Experiência Live Cinema número 4. E também vai virar um livro. A gente está transcrevendo agora 3 entrevistas longas, uma com Frederico Coelho, uma com a Aleta Valente, outra com Bernardo Oliveira.
Eu não sei quando isso vai passar, sabe? É um período de enorme tristeza, é um período pesado, difícil, doloroso, pela pandemia e pela associação terrível que a gente tem, né? Acho que caso raro no planeta, entre essa pandemia e uma responsabilidade gigante por parte dos governantes, né? Tanto aqui no Estado quanto no país, né? De uma negação, né? Um modo incorreto de estar atuando nesse momento de crise da saúde, né? Crise sanitária. Então, já perdi alguns conhecidos e o irmão do amigo, tal. Toda hora tem uma notícia horrível. Eu estou procurando também o maior número possível de projetos solidários onde eu possa ajudar. Estou escrevendo, junto com a Luísa Duarte e com o Gustavo Prado, uma ação para ajudar o profissional de arte, que a gente está mostrando agora para algumas pessoas. A gente espera conseguir botar para funcionar aí nas próximas semanas. Mas é isso, é um momento de tristeza, de dureza, e tentando permanecer vivo, permanecer são, me expondo o mínimo possível às situações de contágio, me deslocando de bicicleta entre a casa e o ateliê. E quando eu venho para o ateliê, eu fico longos períodos. Estou morando aqui 10 dias, aí volto para casa para ficar com meu filho. Quando eu estou aqui, meu filho fica com a mãe dele. A gente está fazendo um rodízio. Eu alterno momentos de extrema solidão e de morar num lugar grande, que é esse ateliê e tal, silencioso, né? O bairro da Lapa está muito vazio. E uma rotina em casa de futebol, de bicicleta, de atividade infantil, de filme com ele. Então, é o contrário, é intensamente junto e intensamente solitário. Raul, tem alguma coisa que nós não abordamos que você gostaria de Não. parar? Acho que você costurou aí os principais trabalhos, né? Os artistas, as grades, o Lula, o futebol. Acho que eu falo muito, né? Mal deixei você falar, né? Não, mas é isso mesmo. E eu queria te parabenizar, porque realmente você está usando o período da pandemia para realizar algo muito valioso e que esse período te permite, né? Você ficar... Estuda com o artista, bate um papo, depois vira uma peça pro público. Eu estou escrevendo um texto sobre as cartas trocadas entre Le Corbusier e Lúcio Costa. Ah, tá. Aí é o meu trabalho de escritor solo. Mas eu resolvi fazer esse projeto de conversa, né? Que eu acho. Cartas, né? Como se eu estivesse escrevendo uma carta para você. Exato. E eu acho que nós vamos constituir um belo acervo, né? E depois vamos tornar isso público. Quer dizer, já está público no site da casa e está indo para o YouTube, né? Mas maravilha. Raul, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, super obrigado pela sua disponibilidade. E, bom, fiquemos em contato. Eu queria agradecer, muito obrigado mesmo, Lauro, pela oportunidade de estar conversando com você e de poder chegar aí ao público da casa e o público em geral através dos canais de vocês. Por último, eu também queria desejar de verdade que a gente possa em breve estar de novo lá na casa se encontrando e apreciando arte o mais rápido possível, né? Que a gente possa encontrar aí a vacina, o remédio e as instituições de arte receberem seu público na sua intensidade máxima. Com certeza, com certeza. Olha, um enorme abraço. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigado, Lauro. Tchau, tchau.